Olá, sou o professor Raimundo Silva. Vamos dar continuidade ao nosso treinamento, conversando um pouco sobre OSPF de área única. Características do OSPF. Bom, o OSPF é um protocolo de roteamento do estado do link. Nós conhecemos o protocolo de roteamento RIP. O RIP é vetor de distância. Uma das principais características do protocolo RIP é que a cada 30 segundos ele envia informações sobre sua tabela de roteamento para todos os demais roteadores em broadcast. Já o OSPF, ele não tem essa característica. Isso é um ganho muito forte em cima do OSPF. Como o nome diz, o estado do link, ele só vai mandar informações sobre o que vai vir a ser a tabela de roteamento quando na mudança do estado do link. Porque se você observar, se a rede está estável, ou seja, se nenhum link subiu e nenhum link caiu, ou seja, não teve nenhum upload e nenhum download de link, né, um up ou um down de algum link, não tem por que ficar mandando as informações para formar a tabela de roteamento, ou mesmo a tabela de roteamento, em tempos pré-determinados. Quando ocorrer alguma alteração na topologia, um link novo foi adicionado. Um link fez um up. Tem que informar para todo mundo. Um link que estava operacional caiu. Tem que informar para todo mundo. Para a rede tomar conhecimento, para a rede convergir. Né? Chama-se de convergência da rede, quando a rede tem um conhecimento comum de toda a topologia. Então, o estado do link trabalha assim, o OSPF. Ele só envia alterações quando há uma mudança na topologia da rede, né? Então aqui nós temos aqui uma cronologia desses tempos, como foi implementado, etc, etc. Recursos do OSPF, né? Ele trabalha já com o classless nativamente, muito eficiente, ele tem uma convergência dele bem rápida, é escalável, o crescimento dele é tranquilo e ele é bastante seguro, né? E bastante credibilidade no mercado. É aberto, né? Não é proprietário de nenhuma empresa. O SPF usa o algoritmo do melhor caminho primeiro, né? Primeiro o melhor caminho, digamos assim, do Dijkstra, para escolher o melhor caminho. A distância administrativa é usada para determinar qual rota foi instalada na tabela de roteamento, usando a rota foi obtida de várias fontes. Então, lembrando aqui a tabela, isso é tabelado, né? Da distância administrativa, nós temos que diretamente conectada é 0, uma rota estática é 1, o OSPF é 110. Né? Observe que o RIP é 120, então o OSPF ele é mais confiável, a distância administrativa na verdade é isso, é confiável do que o RIP. Ou seja, se num roteador estiver ativo o OSPF e o RIP, e ambos tiverem uma rota para uma determinada rede, vai ser preferível, o roteador vai preferir mandar pelo OSPF, porque ele é mais seguro, ele é mais confiável, né? Ele tem uma distância administrativa 110, enquanto o RIP tem uma função administrativa, uma distância, administrativa de 120. Tá? E você observar aqui o EGRP é uma distância administrativa melhor ainda, quanto menor, melhor. Muito bem, componentes do OSPF, tá? Nós temos aqui o banco de dados de adjacências. Esse banco de dados de adjacências mostra, para cada roteador vai ter seu próprio banco de adjacência, a tabela de vizinhos, né? Todos os vizinhos que estão a este roteador. Então este vai ter a sua própria tabela de vizinhos, de adjacências na verdade. Esse outro vai ter a sua própria tabela de adjacências, né? Lista todos os roteadores vizinhos, aos quais o roteador estabeleceu uma comunicação bidirecional, obviamente pelo OSPF. É exclusivo para cada roteador e você pode visualizar com o show IP OSPF Neighbors, né? Mostrar os vizinhos. A topologia do estado do link, né? Lista as informações sobre todos os roteadores, representa a topologia da rede, né? E contém o mesmo banco de dados, né, os links, né, de todos os outros roteadores na mesma área. Você pode dar show IP OSPF database com o comando. E encaminhamento, que é a tabela de roteamento propriamente dita, né, e aí você vai conseguir vê-la através do show IP route. Então observa
que o OSPF ele não trabalha unicamente com a tabela de roteamento, né? O RIP ele trabalha unicamente com a tabela de roteamento e envia as informações da tabela de roteamento para todo mundo em broadcast, né? E o OSPF não, ele já manda em multicast. Então, e aí ele tem a tabela de vizinhos, tem a topologia, e com essas informações, rodando o algoritmo do Dijkstra, né? Que é o SPF, e ele vai, aí sim que ele vai montar a sua tabela de roteamento. Ok? Então aqui a operação do link state, né? Observando a partir deste roteador 1 aqui. Então, como é que funcionaria essa operação? Então, primeiro, ele vai usar os pacotes hello para estabelecer as adjacências dos vizinhos, ou seja, quem são meus vizinhos, né? Ele tem com os pacotes hello, ele manda um hello por todas as interfaces que estão ativas para o OSPF e recebe essas informações. E com isso ele tem uma base de dados dos vizinhos, né? Para estabelecer as adjacências. Depois disso, ele vai usar avisos de link state, né, anúncios, para inundar a área com o custo e estado do link. Ou seja, ele vai mandar umas LSAs, ou seja, algumas informações, dizendo, olha, eu tenho esses links aqui comigo e o custo deles é esse. Né? O que é esse custo? Por exemplo, largura de banda é uma forma de você encontrar o custo. Claro que um link que tem 56K, né, vai ter um custo maior do que um link que é um link de 2 MB, de 5 MB, de 100 MB, se for Ethernet. Né? Então o custo é com relação muito à largura do link, né, para saber o que é melhor enviar por um link de 56 ou por um link de 2 MB, de 10 MB, etc. Então ele vai usar essas LSAs para inundar a área que ele está trabalhando com custo e o estado desses links, né? Está up, está down, etc. Ele vai mandar essas informações. Observa que quando você, digamos assim, inicia o processo do OSPF, imaginando que a rede está toda derrubada, você levanta todos os roteadores de uma vez, nesse momento há muita troca de LSAs, então a largura de banda fica comprometida nesse momento. Mas depois que a rede entra em convergência, ou seja, que todo mundo conhece, que todos tomaram conhecimento, que foi trocada, as LSAs foram enviadas, que os pacotes Halo foram caminhados e tal direitinho, a rede entra numa convergência, entra numa estabilidade. E aí só vai enviar novamente LSAs quando sofrer alguma alteração. Mas no primeiro momento há uma sobrecarga. Né? Muito bem. Terceiro, cada roteador cria uma tabela de topologia. Né? Ou seja, com as informações do pacotes Halo e da LSAs que ele enviou e que ele recebeu, ele monta uma tabela topológica, diz, olha, eu recebi essas informações de A, de B, de C e tal, com links tais, tal e tal, ele tem uma noção de como é que está toda a topologia que o cerca, né? Onde ele está inserido. Aí vem para o passo 4 e 5, é que cada roteador executa o algoritmo SPF, que resulta na árvore SPF. Então, de posse das informações da topologia, ele vai rodar o algoritmo SPF, né, do Dijkstra, para chegar à árvore topológica. E depois disso, cada roteador vai criar sua tabela de roteamento baseado no resultado desse cálculo, né, da execução do algoritmo do SPF. Ele vai gerar essa tabela de roteamento, que inclui o caminho e o custo para chegar à rede distante. Né? Então, do ponto de vista de R1, você pode dizer aqui, ó, e R1, para chegar a 10.5, né, que é a rede 5 aqui em cima, ele aponta para R2, né, tem que vir para R2, e esse custo é um custo 22. De onde saiu esse custo 22? Ele fez o cálculo e encontrou esse custo aqui através dos links, etc. Tá? Já para a rede 10.600, que a rede 10 está bem aqui, né, ele vai de 1 para 3 e tem um custo 7. Para a rede 7, que é esta bem aqui, ele vai também de 1 para 3 e já tem um custo 15. E assim por diante, ele vai encontrando todos os possíveis caminhos. Por exemplo, para a rede 10.11.00. Onde é que está a rede 10.11? A rede 10.11.00. Né? Qual foi aqui o caminho que ele encontrou? De R1 para R3, de R3 para R4 e de R4 para R5, encontrando um custo 27. Né? Por quê? Porque aqui foi a soma dos custos anteriores e que teve uma medida menor. Não quer dizer que ele não possa vir por aqui. Né, por aqui por cima ou por aqui por baixo direto. Mas vindo nessa condição aqui, para esta realidade, para este SPF que rodou, é o custo menor. Né? Ou seja, possui mais largura de banda, etc, etc. Muito bem.
O SPF de única área e de multiárea. Bom, lembrando que quando você inicia um processo, a área toda é inundada pelas LSAs. Quando precisa alterar também a LSA, envia que um link novo está up, ou que um link caiu, está down. Então, essas informações, elas devem ficar restritas na mesma área. Se você começa a crescer muito a tua rede, né, uma rede muito grande, com uma única área, isso começa a pesar, porque um link que cai numa determinada localidade vai ter que enviar essas informações totalmente para todo o conteúdo dos outros roteadores que estão na mesma área. Se a área for muito grande, começa a ter um impacto significativo. Por isso que o SPF trabalha com o conceito de áreas, tá? Então, com a área única, que é o que nós estamos vendo aqui, e vamos fazer o laboratório posteriormente, todos os roteadores contidos em uma única área, denominada área de backbone, conhecida como área zero, usada em redes menores com poucos roteadores. Quando você começa a ter um quantitativo maior de roteadores, então você pode dividir, né? Você coloca sempre a área zero, vai ter que existir, que é a área de backbone, e as demais áreas vão estar sempre ligadas através de roteadores de borda à área zero. Então, quando precisar fazer alguma alteração na topologia, as LSAs vão fluir apenas, por exemplo, aqui na área 1, ou fluir apenas aqui na área 51, né? Então, desenvolvido com esquema hierárquico, todas as áreas são conectadas à área zero, visto mais comumente com várias redes ao redor da área zero. Os roteadores que são conectados à área zero para outra área são conhecidos como roteadores de borda, usado em grandes redes. Várias redes reduzem a sobrecarga de processamento e memória. Uma falha em uma área não afeta as outras áreas. O encapsulamento das mensagens do SPF, né? O SPF, como eu falei, ele não envia as informações de alteração de link, etc., através de broadcast, mas através de multicast, no endereço 224.005 ou 224.006. E o campo do protocolo 89, que indica que é um pacote OSPF, né? O tipo de pacote OSPF contém informações específicas do tipo do pacote do SPF. Então, alguns tipos, né? Tem o olá, aqui o 0x02, né, em hexadecimal. A descrição do database, solicitação de link state, atualização de link state, confirmação de link state. Ok? Intervalos de pacote hello. O que é o pacote hello? É aquele pacote de conhecimento, de descoberta do vizinho, né? Então, ele é transmitido em multicast pelo 224.005 IPv6 e FF02 2.2.5 para IPv6, IPv4 e IPv6. Eles são enviados a cada 10 segundos por padrão, pacote hello, e a cada 30 segundos por padrão para a rede de múltiplo acesso sem transmissão, como as redes frame relay, né? Então, a cada 10 segundos em rede multiacesso, como Ethernet e links ponto a ponto, e a cada 30 segundos para os links frame relay. Frame relay são links de WAN, tá? E é isso. Por padrão, os intervalos para dead, ou seja, quando ele considera que aquele vizinho já está fora, que aquele vizinho não vai mais responder, que aquele vizinho caiu, são 4 vezes o intervalo do hello. Você pode mudar esses intervalos? Pode, mas não deve. A não ser que você saiba muito bem por que está fazendo isso e tem que fazer na rede toda, porque senão causa sempre conflitos, né? Se todo mundo está parametrizado para enviar a cada 10 segundos, se você altera um e não altera os outros, isso pode e vai gerar problemas para você na sua rede. A gente só deve alterar esses parâmetros padrões quando tiver um bom motivo e saber exatamente o que você está fazendo. Se o intervalo de dead expirar antes de os roteadores receberem um pacote hello, o SPF remove esse vizinho do banco de dados de link states. Então, o roteador inunda com informações sobre o vizinho inativo, né? Ou seja, o link caiu. Se o vizinho não está me respondendo e eu tinha um link para com ele e ele não me responde mais, aquele link também não está mais ativo. Muito bem. Estados operacionais do OSPF, né? Então, o OSPF atravessa vários estados para tentar obter a convergência. O que é convergência? É que todos os roteadores de uma determinada área entrem em consenso, ou seja, todo mundo aprende a rede e a tabela dos outros roteadores, né? Entrou em convergência. Então, no primeiro momento ele está inativo, nenhum pacote hello recebido, o roteador envia pacotes hello. Inicialização. Pacotes hello são recebidos com a ID do roteador de envio. Bidirecional, usado para eleger DR e BDR em um link Ethernet. Ora, uma rede Ethernet,
Normalmente os roteadores, você tem um roteador e ele está conectado, por exemplo, a um link de uma WAN para fazer uma conexão remota. Se você tiver mais de um roteador na tua rede Ethernet, é interessante, e ele vai trabalhar nisso, na eleição de um router designado e um backup de router designado, tá? Que é usado para eleger esses dois, né? E isso é mantido de forma bidirecional. Então, aqui no caso, vai negociar a relação mestre-escravo e o número de sequências do pacote, e o mestre inicia a troca de pacotes DBD, que tem a ver com DR e BDR. Aqui a parte de saída, né, os roteadores trocam pacotes. Carregamento LSR e LSU são usados para obter mais informações da rota. As rotas são processadas usando o algoritmo SPF e a transição para o estado full. E o estado full, os bancos de dados roteadores foram convergidos, né? Chegou a ser o estado ideal, digamos assim. Para estabelecer adjacências de vizinhos, sem uma ID do roteador pré-configurada ou endereço de loopback, o roteador tem um RID de 172.16.5.1 e R2 terá um RID de 172.16.5.2. Por que isso aqui? Eu tenho aqui essa conexão entre os dois roteadores. Aqui eu tenho a rede 172.16.5.0. Aqui eu tenho a interface configurada com o IP ponto 1 e aqui ponto 2 desta rede. O que ele está dizendo aqui? Que se não for configurada um RID, ou seja, um identificador desse roteador, e nem um endereço de loopback, né? O que é o endereço de loopback? O endereço de loopback é o endereço lógico, ele só existe logicamente, não existe uma interface física. Então você pode criar simplesmente com o comando interface loopback 0. E aí você vai colocar o endereço IP nessa loopback. Aí a partir daí ela passa a ser o identificador desse roteador. Então RID, se uma ID de roteador pré-configurada é o endereço de loopback, se não tiver nem o RID configurado nem o endereço de loopback, ele vai assumir, aqui nesse caso, os endereços IPs que estão nas interfaces. Na verdade, se tiver mais de uma interface configurada, ele vai eleger o que tiver o IP de maior valor. O IP de maior valor. Como aqui nesse exemplo só tem praticamente um ativo, é esse um que ele vai estar mantendo funcional. Ok? Muito bem. DR e BDR no SPF. Por que ter uma eleição de DR e BDR? Se você observa numa topologia como esta, onde eu tenho switch e diversos roteadores, e diversas vizinhanças para cada um desses roteadores, né? A ideia é diminuir a quantidade de LSAs. Porque o DR é o único roteador usado para enviar LSAs para a rede compartilhada. Então, se você tem aqui uma rede Ethernet com vários roteadores, e no aprendizado com os vizinhos, eles iniciarem o processo de uma máquina começar a enviar LSAs para todo mundo, né? Aqui ele mostra aqui o número de roteadores e o número de adjacências, né? E essas adjacências todas têm que mandar o LSA. Então esse computador vai ter que mandar LSA para esse. Fica uma inundação muito grande. Então é preferível o quê? Cada roteador vai nessa rede ser eleita um router designado, e esse router é que vai receber todas as LSAs e vai ficar encarregado de fazer a distribuição. Como esse DR, esse roteador designado, pode cair o funcionamento dele, numa rede como essa é sempre eleito um BDR, que é o backup do router designado, que também recebe as informações, e caso o DR não fique mais operacional, ele vai entrar em execução fazendo o papel de envio das LSAs, que recebeu, evidentemente. OSPF versão 2 de área única. Né? A topologia usada para descrever a configuração do OSPF. Vamos usar aqui na área 0. Então, em R1, primeira coisa que nós vamos fazer, router OSPF 10. Que é esse 10? É um processo ID. Esse processo só tem importância neste roteador. Tá? Poderia ser processo 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade é porque eu posso rodar
vários processos OSPF e cada conjunto de processo OSPF a gente teria um Process ID, que só tem importância local. IDs do roteador. O ID do roteador, pessoal, é justamente aquele comando que eu mostrei para vocês com relação à identificação do roteador. Então, o que ele diz aqui? O ID do roteador foi configurada explicitamente? Bom, se sim, use isso como ID do roteador. Se não houve essa configuração explícita, que vai ficar valendo, a interface de loopback IPv4 foi configurada? Sim, então use como ID do roteador. Se não foi configurada uma loopback, use o maior endereço ativo IPv4 configurado. Tá? Então observa que você pode dizer explicitamente qual é o router ID, né? Se não, você pode através de uma interface de loopback, e em último caso, se não falhar, digamos assim, não tiver nem explicitamente configurado ou uma loopback ativa, ele vai usar o maior endereço IPv4 ativo das interfaces. Então, configuração do ID do roteador. Então, esse aqui é o comando para que explicitamente você coloque o ID. Então, router OSPF 10, router ID 1111. Isso aqui tem que ser endereço IP, tá? Você pode colocar qualquer endereço IP, válido, evidentemente. Normalmente coloca endereços bem baixos. E um detalhe é que esse endereço IP ele não participa do processo de roteamento, tá? Então, você não deve informá-lo. Use o comando show IP protocols para verificar o ID do roteador. Então, com o show IP protocols, você vai dizer, olha, a identificação desse roteador é o 1111. Ou seja, lembra o banco de dados topológico que cada roteador vai formar? Né? O vizinho, quando receber a informação, vai dizer, olha, o roteador 1111. É por esse número que ele vai identificar, que você vai ser identificado na rede. É o identificador do router. É por esse número que você vai ser identificado na rede OSPF. Como mudar? Né? Mudar o ID. Né? Imaginando que você estava com um router ID, 192.168.15, que ele pegou da interface. Né? Pegou da interface. Aí você vem aqui e muda. Não, eu quero colocar um especificamente. Router ID 1.1.1.1. Só que só entra em operação se você der um reload. Né? Se você der um reboot no seu roteador. Só que esse roteador está em produção. Você não pode estar desligando ele. Então, o que você pode fazer é dar este comando, clear IP OSPF process, né? Que aí força a troca deste router ID 192.168.15 para o router ID 1111, avisando, né, aos seus vizinhos e não tem maiores consequências. Se der um show IP protocols novamente, já vai aparecer como um novo identificador do roteador. Aqui no caso, numa versão mais antiga, também vai funcionar. Se você colocar a interface loopback 0 aqui, quando você faz interface loopback 0, você está criando uma interface lógica. Aí você vai criar um endereço IP. Observa que a máscara é dos 32 bits setados. E esse IP aqui ele não pode ser colocado fazendo parte do processo de roteamento, né? Como ele chama a atenção aqui, não anuncia esta rede. É um erro comum cometido nas configurações do OSPF, botar network e tal, não pode. Tá? Para ativação do OSPF nas interfaces, use o comando network para especificar qual interface participa da área OSPF. Tá? Então, você vai fazer como? Router OSPF X, né? Você já sabe que isso aqui é o Process ID, network, a rede, máscara coringa, área e identificação da área. Máscara coringa, nós já vimos, né? O 0 tem que corresponder ao bit e o 1 tem que ignorar esse bit, né? Vamos usar aqui o comando network para especificar. No caso aqui do R1, o R1 possui aqui 3 redes. A rede 172.16.1.0, 172.16.3.0 e 172.168.10.4/30. Essas duas aqui porque são links seriais /30 e a 172.16.1.0/24, né? Então você vai como? Router OSPF 10, por exemplo, 10, identificação. Network 172.16.1.0 com a máscara coringa 000.255, área 0. Network 172.16.3.0, que é a rede 3,
máscara Coringa 0003, área 0. E por último, network 92.168.10.4, com máscara 0003, área 0. É o suficiente para fazer a configuração funcionar. Interface passiva. Ó, se você observar essa topologia, você vai ver que aqui nessa área, nesta rede, não tem nenhum roteador. O roteador só está conectado nesta interface. Então, por que enviar por essa interface informações de roteamento SPF? Qual é o roteador que está além de R2, que está aqui, que precisa aprender, que precisa fazer um hello ou coisa parecida, né? Então, você precisa colocar essa interface gigabit 0 a 0 e a 0 gigabit como interfaces passivas, que não precisam encaminhar as informações do OSPF. Então, route OSPF 10, você vai dizer aqui, ó, passiva interface gigabit 0/0. E no comando show IP protocols, ele avisa, ó, passiva interface configurada gigabit Ethernet 0/0. Ou seja, ela não faz o envio de informações, né? É até por uma questão de segurança que não esteja enviando mesmo, né? Alguém aqui pode estar esninfando a rede e receber informações do OSPF de configuração. Ficamos por aqui, até um próximo encontro.